Fala, nação! Dando sequência aí ao noticiário que está rodando aí os principais meios jornalísticos, né? E até nos canais do YouTube, Jorge Jesus força uma situação para poder vir treinar de novo o Flamengo. Já deu várias declarações que o time está mal treinado, não com essas palavras, né? Mas para quem sabe ler, um risco é Francisco. Né, e que ele, se assumir o Flamengo, vai fazer igual ou melhor 2019. Aí surge a pergunta: será mesmo? E o que ele está fazendo, da maneira que ele está fazendo, abordando o tema Flamengo e a pressão que ele está fazendo, será que isso é ético? Na opinião de vocês, vocês gostariam que alguém falasse do seu trabalho e aí almejar e ter vontade de estar no seu lugar? O que vocês acham? Só lembrando, Jorge Jesus em 2020 saiu do Flamengo porque ele quis. Ele tinha renovado o contrato dele e dias depois ele foi conversar com o presidente do Benfica, que era amigo dele, veio e conversou com ele e ele foi embora sem pensar duas vezes, deixando o Flamengo a ver navios. Será que ele passa essa confiança mesmo? Será que, analisando nua e cruamente, será que vale a pena dispensar o Paulo Souza para contratar o Jorge Jesus? Eu não morro de amores pelo Paulo Souza, pelo contrário. Nos últimos vídeos vim e critiquei, pois o Flamengo, para mim, o nosso Mengão, não tem esquema tático, não tem jogadas trabalhadas, falta tudo. No último jogo contra o Tadieres, um time que tem a capacidade que tem do meio de campo para frente, foi dar um chute, o primeiro chute, com o chute do Arrascaeta, isso no segundo tempo é muito pouco. E com um detalhe, né? Voltando a falar, o time do Tadieres é o vice colocado ou é o último colocado do grupo dele no campeonato argentino. Olha o sufoco que a gente teve contra o Altos do Piauí. Fomos apáticos o jogo inteiro. Poupamos jogadores para que pudesse ter um jogo melhor, ser feito um jogo melhor na Argentina, e olha o desastre que quase foi o jogo na Argentina. Então, assim, isso aí é culpa do treinador. Para mim é culpa do treinador. Então, mas será que é o Jorge Jesus o treinador ideal para o Flamengo? Será que a gente não quer sempre reviver o 2019, que foi um ano mágico, como foi 1980, aquele ano dourado daquele timaço que a gente teve? E aí 2019 foi um outro timaço, que só não foi igual àquele porque a gente não conseguiu ser campeão mundial. Então, assim, né, é claro, colocando as devidas comparações, que para mim, na minha opinião, eu não vi. Eu nasci naquele ano de 1980, mas sempre conversando com meu pai e com os flamenguistas mais velhos, né? Eles falavam que aquele time lá, eles jogavam até de olho fechado, já sabia direitinho onde que estava o outro jogador. Então, assim, e foi através daquilo ali que o nosso time hoje é o que é conhecido mundialmente. Então, assim, será que é o Jorge Jesus esse treinador para voltar a fazer o que foi feito em 2019? E se ele for contratado, for mandado embora o Paulo Souza e ele for contratado e não fizer o que foi em 2019, e aí vê que a pressão tá grande, ele pegar o chapeuzinho dele e ir embora também, deixando a gente a ver navios novamente? E outra situação, melhor dizendo, e se for igual realmente 2019 ou melhor que 2019? Aí em 2023, quando começar um outro ano, as competições do começo, se chegarem com uma nova proposta, será que ele não vai embora também? Qual vai ser o argumento que ele vai usar dessa vez, se ele conseguir se destacar mesmo, para falar que está indo embora? Porque o argumento que ele usou em 2020 foi porque ele estava sozinho no Rio, a família dele em Portugal, e estava a questão da pandemia. Lembrando bem, isso aí o programa da Jovem Pan, o
pilhados, e o Vampeta estava falando, e é verdade, né? A pandemia, ela só foi ser jogada mesmo, levado como pandemia em março. Se eu não me engano, o JJ saiu em maio e alegou tudo isso. Ou foi simplesmente para sair por cima e deixar sempre esse questionamento, que se ele voltar um dia vai fazer igual ou até melhor, como ele mesmo alegou. E aí, o que vocês acham? Será que vale a pena investir no JJ hoje de novo? Eu sou muito grato a ele. Não gostaria que ele tivesse saído em 2020. Mas surge esse questionamento. O Zinho foi muito feliz na declaração dele. Ele saiu porque ele quis. Ele foi embora para Portugal porque ele quis. Ninguém atrapalhou o trabalho dele. Ele saiu no auge. E agora ele está forçando uma situação, dando 15 dias para o Flamengo decidir, né? Porque vai ficar aí esperando, vai esperar o Flamengo 15 dias. Será que ele não está fazendo também o que Marcos Braz e Bruno Spindel fez quando foi a Portugal? Porque assim, ele também sofreu uma pressão lá dentro de Portugal. Muito também por causa do Marcos Braz e do Bruno Spindel. E toda hora saía notícia que ele ia fechar com o Flamengo, que já estava conversando e tudo mais. E o Marcos Braz foi até no jogo lá contra o Porto, que o Benfica tomou de 3-0. Aí criou-se um clima também muito pesado para ele, no Benfica. Também, é claro, por ele ter colocado de lado o jogador que era considerado o mais importante do grupo, que foi o Pizzi, se eu não me engano, acho que o nome dele é esse mesmo. E aí a pressão foi muito maior, né? Então, assim, será que o que ele está fazendo também não é o que o Marcos Braz e o Bruno Spindel fez com ele em Portugal? Notícias dão conta que Marcos Braz recebeu essa informação falando que se o Paulo Sousa sair, ele sai também. Só que ele e o Bruno Spindel. Só que lembra o seguinte: quando o Rogério Ceni estava para cair, o Marcos Braz deu uma declaração falando que se o Rogério Ceni pulasse do avião, que ele pularia também. O que aconteceu? Rogério Ceni foi mandado embora. E o Marcos Braz continuou no Flamengo. Então, assim, falar é uma coisa, fazer é outra completamente diferente. E será que ele terá também coragem de querer deixar o maior clube do Brasil, aquele clube qual os torcedores elegeram ele para vereador no Rio? Então existem coisas aí que a gente não sabe, né? O que se passa. Ou estão usando o Flamengo para interesses pessoais. Outra informação e outro questionamento, melhor dizendo. Por que o nosso departamento médico está tão cheio? Esse é o questionamento. E os jogadores demoram a voltar. Quanto tempo o Vitinho já está parado? O Rodrigo Caio voltou a fazer uma preparação específica. Léo Pereira machucou tem alguns dias. Marinho fraturou uma costela no jogo do Altos do Piauí. Aí tudo bem, não vou nem questionar. Mas todos os nossos zagueiros, com exceção do Davi Luiz, estão no departamento médico. O Mateuzinho e o Felipe Luiz, o Mateuzinho está no departamento médico, o Felipe Luiz seria reavaliado para poder saber se o que aconteceu com ele, desconforto muscular, atrapalha ele para ser escalado ou não para o jogo de domingo, às 11 horas contra o Botafogo. Como que vai? Porque assim, aí existe um outro, e aí é o questionamento que todos estão fazendo, né? Quando era o JJ, o departamento médico não vivia cheio do jeito que está. O jogador joga 2, 3 jogos, se contunde. Como que funciona isso? O que está acontecendo? Foi feito uma reestruturação
com aparelhos melhores para o departamento médico. E a gente não está vendo nenhuma melhora em relação à cura desses jogadores machucados. Lembrando aqui, e aí eu fiz essa comparação, mas fazendo o paralelo. Eu sou contra o Paulo Souza continuar. Tá? Melhor dizendo, eu não gostaria que o Paulo Souza continuasse no Flamengo, mas nem por isso estou falando que sou a favor do JJ. Sou muito grato a ele pelo que ele fez para o meu time em 2019, mas a maneira que ele saiu não foi a maneira correta. Não quer dizer que se ele for hoje o treinador do Flamengo novamente, eu não venha torcer, vou parar de torcer para o Flamengo. Não, eu torço para a instituição Flamengo, eu não torço para o treinador, eu não torço para o jogador. Eu quero que meu time ganhe sempre, sempre e mais. Mas será que ele, se isso acontecer, volto a questionar, no ano seguinte, ele não vai querer sair de novo? E qual vai ser os argumentos que ele vai utilizar? Bom, falando agora em possível venda do zagueiro Gustavo Henrique, o Internacional e o Santos demonstraram interesse no jogador. O Santos disse que não vai entrar em leilão. Lembrando, o Santos não está tendo condição de contratar ninguém. E aonde que ele quer entrar em leilão? No Brasil, o que está mais demonstrando interesse real é o Internacional, que provavelmente deve estar perdendo o zagueiro que pertence ao Corinthians, e aí vai precisar de contratar um zagueiro. O Internacional, ele tem um poder financeiro um pouco melhor em relação ao Santos. Pode ser que venha a querer contratar o zagueiro. E realmente dão notícias lá fora que o Olympique de Marseille, por causa do Sampaoli, que treinou o Gustavo Henrique no Santos, tem interesse em contratar. Isso aí a gente vai ver a sequência logo quando abrir a janela de transferência de novo. Então, com isso, por hoje é só. E se surgir alguma informação diferente, estarei entrando aí para poder passar para vocês. Não esqueçam de deixar o seu like, comentar no vídeo e compartilhar nas suas redes sociais. E principalmente, se inscreva no canal para nos ajudar. No mais, um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras. Tchau!